Olá pessoal, bem-vindos. Poema 78 de Rumi. Se não me conheces, pergunta a noite escura. É ela a testemunha das minhas lágrimas e lamentos. É ela a guardiã de meus segredos. Tornei-me paciente como uma montanha, humilde como o pó. As minhas tristezas, como uma cerca de espinhos, envolvem o meu jardim. Mas, uma vez que fores além delas, louvarás o canto das suas fontes e o perfume das suas rosas. Louva o amado que abençoou o jardim com nova vida. Um tecelão sereno não pode adorar a arte da guerra. A mente não pode sentir a doçura da dor do amante. Aquela doce dor de deixar-se misturar como um pedaço de sal no mar do amor. Mas não desperdiçarei as minhas palavras com mentes cansadas. Apenas falo as que estão sedentas de mar. Bonito aqui o Rumi, como vocês sabem, sempre nos deixando aqui uma experiência dele vivida. E depois de um belo poema que ele nos falou para abrir a janela do nosso coração, ele vem nos dizer de uma noite escura e da necessidade, de perguntar para que a gente possa conhecer. Ele abre o poema dizendo: se não me conheces, pergunta à noite escura. E aí ele vem falando de dor, de lágrimas, de lamentos. E ele nos diz: sê paciente, seja humilde, vá além da tristeza. Ele diz: tornei-me paciente, humilde como o pó. E aí ele diz que além do jardim, daquilo que envolve o jardim, existe a tristeza, existe algo além. E precisamos buscar, então, sairmos muitas vezes dessa zona escura onde estamos, onde habitamos muitas vezes sem a paciência e sem a humildade, com muitos reclamações, muitos julgamentos, e precisamos ir além disso e louvar, né? Essa ideia de deixar-se misturar no mar, ela é tão importante, tão dita, que permanece a gota da água, mas ao mesmo tempo ela se funde com o mar. Tem a ver com essa aniquilação que precisamos ter da nossa personalidade, do nosso ego, para nos deixarmos ser aquilo que somos e, sendo aquilo que somos, únicos, com uma identidade bastante clara, somarmos a essa água, somarmos a essa fonte de vida. E é interessante a gente sempre pensar, né, por que ele está nos falando de uma noite escura e não uma noite clara. Como eu sempre digo, eu não estou dizendo que Rumi quis dizer isso, mas aqui são algumas possibilidades de leitura desse poema, porque ele fala de noite escura, fala de uma dor, fala de lágrimas. E por que a dor? E por que a dor associada a essa noite escura, né? Muitas vezes na noite é aquele momento em que a gente se vê face a face com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com aquelas coisas que durante o dia não deixamos o outro perceber ou nós mesmos percebermos. E à noite, muitas vezes, essas coisas vêm com força e nos atemorizam, nos aterrorizam. E aí a dor aqui, ela pode servir, inclusive, como esse veículo de consciência. Eu percebo aonde estou, e no momento em que eu percebo como estou,
até a minha própria fragilidade ou a minha tristeza, a minha incapacidade momentânea, às vezes, de lidar com alguma coisa que está acontecendo na minha vida. E no momento em que eu percebo isso, eu já dei um passo em direção ao mais elevado, porque eu estou começando a ser consciente de pequenos perfumes, de coisas que antes eu não percebia, como esse perfume de rosas. Não necessariamente essas rosas na nossa vida estão sempre no seu auge, muitas vezes essas pétalas estão caindo. Ele vai falar sobre isso em outros poemas, já não na primavera, mas no outono, e na nossa vida acontece isso. Mas precisamos lembrar que durante todo esse período, primavera, verão, outono e inverno, somos parte dessa vida que corre para além dessa mente cansada, que muitas vezes desperdiça tempo-vida com palavras desnecessárias, com julgamentos e com procuras individuais que não vão levar a lugar nenhum, porque só deixaremos de ser sedentos do mar quando estivermos mergulhados no próprio mar, quando desculpa, tá difícil, quando formos o próprio mar, ainda que individualmente formando essa grandiosidade. Acho que tá claro aqui essa ideia, né, pessoal? Se você viu mais alguma coisa aqui que você queira comentar, compartilhe aqui. A ideia é sempre essa. E lembrando aqui a mensagem grande que ele nos dá sempre, né? Louva o amado que abençoou o jardim com nova vida, independentemente se é noite, se é dia, se há lágrimas e lamentos ou se há alegrias. Louve aquilo que está abençoando o jardim da sua vida, que te permite hoje estar aqui vivo, inclusive guerreando para ir além e superar essas dificuldades todas que hoje eu e você enfrentamos. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.